Bem-vindo ao canal Revelações, o seu canal de estudos e reflexões sobre a revelação cósmica universal. Sofia foi o primeiro ente importante deste universo a ser engendrado pelos construtores, situados no outro universo, paralelo ao nosso, e que de lá pretendiam controlar o próprio Sofia, como também os demais seres que fossem surgindo a partir deste método de germinar vida biológica com base no código da vida demo, exportado do Brahmaloka para o Buloka. A questão é, Sofia tinha certeza ou precisão de como seria o aspecto terreno desse projeto avatárico que terminou por produzir o ser humano Jesus? Em outras palavras, Jesus foi exatamente o tipo de ser humano que Sofia esperava utilizar na sua tarefa terrestre? A natureza de Jesus foi exatamente a que Sofia esperava operar ou gerir na sua expressão humana, entre os que viviam na Terra. O homem Jesus, que aflorou do processo de produção avatárica, saiu-se bem mais complexo e sofisticado do que qualquer programação possível de ser feita por Sofia, por Javé e também pela espiritualidade. O homem Jesus surpreendeu a todas as mentes e a todos os parâmetros de análise possíveis. O nascimento de um avatar terreno foi a solução encontrada para dar continuidade à agenda de Enoque, que era um simples humano escolhido pelo Criador para representá-lo na Terra. Enoque, em obediência a Javé, havia anunciado que uma autoridade celestial se apresentaria na Terra, em nome do próprio Criador, e retornaria posteriormente para a conclusão dos trabalhos então entendidos como sendo o juízo final ou a separação do joio e do trigo. O Jesus que surgiu para a vida o fez de modo absolutamente afetado, pois desde criança o seu psiquismo, ordenado pela sua ditadura genética, jamais teve outra opção de escolha disponível que não fosse a de sua função como o Messias profetizado. Para que tudo isso? Simplesmente para garantir que o avatar humano de Sofia viesse a cumprir o seu destino. Entretanto, Jesus fugiu ao controle de Sofia, que é possuidor de um cérebro, que na lógica humana corresponderia à classe radiata. Sofia jamais poderia vislumbrar que um dia teria que lidar com seres de cérebros bilatérios, tão mais complexos que a sua condição biodemo. Os biodemos possuem cérebros radiatas. Engendrado para ser o suzerano deste universo, até que o mesmo se consuma, Sofia teve personificado em si, na época em que emergiu para a vida, tudo o que de mais moderno então existia. Depois da emergência dos humanos da Terra, ele percebeu que tinha uma deficiência patente, pois o seu avatar humano Jesus agia com um padrão de desenvoltura, algo complicado para o aspecto linear do seu psiquismo. Como liderar os humanos se, mesmo tendo entre estes um avatar edificado com sua genética, não conseguia assimilar toda a riqueza produzida pelo cérebro bilatério dele, no qual as emoções, a intuição, o bom humor, o amor, o altruísmo, associados a uma racionalidade crítica, o elevavam a um nível de complexidade muito superior a que o seu psiquismo dispõe? Sofia somente sabia controlar e gerir produtivamente os seres robotizados, os semi-robotizados e os destituídos de emoção criativa, como os próprios biodemos. O ser humano é muito mais complexo que toda a experiência de Sofia. Daí a sua dificuldade para copiar, para se apropriar dos ganhos da experiência que seu espírito teve como Jesus. Jesus fez promessas sobre o seu retorno, que serão cumpridas por Sofia, que nada tem de humano. Sofia é infinitamente mais inteligente do que toda a humanidade junta. Contudo, até pouco tempo atrás, ele era um ser desprovido de maiores emoções e da capacidade de bem valorizá-las. Ainda que essa forma cósmica de Jesus, que se apresentará aos terráqueos dentro em breve, não seja o Jesus efusivo e bem-humorado que muitos corações humanos endeusaram. Sofia, com seu cérebro biodemo, somente é mais refinado no campo da expressão da inteligência, mas não dispõe do que os simples mamíferos da natureza terrena possuem, que é a capacidade de sentir, de se emocionar. Contudo, a sua mente foi a que nos arquitetou como projeto de melhoramento global e, após se fazer humano, está absorvendo, ao longo dos últimos 2000 anos,
a experiência que seu avatar Jesus teve na Terra. Todavia, a sua vinda à Terra não precisa esperar que isso se conclua. Até porque as suas primeiras visitas serão mais diplomáticas, quando ele se deixará perceber, com toda a objetividade, apenas para pressionar, sem danos maiores, a que as macroforças terrestres se eduquem no campo de uma política cósmica que ele está intentando implementar a partir das noções de senso crítico e de razão filosófica dos terráqueos. A questão crucial é que Sofia continuará existindo como sendo o ser que atuará no âmbito do comando deste universo, porque o seu corpo foi gerado e programado para essa tarefa política, até que os tempos universais se consumam. Nas atuais circunstâncias, para cumprir a sua missão enquanto suzerano celestial, Sofia necessita de convenções mentais mais modernas. O que isso significa? Isso diz respeito a experiências de uma vida emocional vinculada a padrões de razão filosófica, que pode valorar as emoções, associada ao desenvolvimento do senso crítico, que Sofia não pode vivenciar por si mesmo. De todos os seres que existem nesta criação, até o momento, somente os terráqueos parecem possuir essas conquistas. Razão filosófica capaz de valorar emoções e senso crítico com elevado padrão de discernimento. No campo das faculdades mentais complexas, apropriadas para fazerem a leitura correta dos problemas da realidade e para produzirem uma maneira de conviver com a mesma, de modo equilibrado, corretivo e ao mesmo tempo libertador. Esse vídeo sobre a revelação cósmica foi produzido baseado nos livros do autor Jean-Val Elan. Para saber mais sobre a revelação cósmica, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Com isso, você ajuda a esse conteúdo se tornar relevante e alcançar mais pessoas. Obrigado por acompanhar e até o próximo.